Olá, meu nome é Felipe Zerves, eu sou mastologista e nesse vídeo eu vou conversar com você sobre fatores de risco para câncer de mama. Primeiro vamos explicar o que é um fator de risco. E a analogia, a comparação mais simples de ser entendida é o cigarro e o câncer de pulmão. Todo mundo sabe que o cigarro é um dos principais causadores, entre aspas, do câncer de pulmão. O que significa? A pessoa que fuma tem um risco maior para desenvolver a doença câncer de pulmão. Porém, nem todo mundo que fuma vai desenvolver a doença. E nem todo mundo que tem câncer de pulmão alguma vez fumou na vida. Simplesmente o cigarro aumenta a chance da paciente ter câncer de pulmão. Então o cigarro é um fator de risco para câncer de pulmão. Existem vários fatores de risco conhecidos para câncer de mama. Infelizmente, os mais importantes não são modificáveis. O que eu quero dizer com isso? O principal fator de risco é ser mulher. Estima-se que a mulher tem mais ou menos 100 vezes mais chance de ter câncer de mama do que o homem no decorrer da vida. Um outro fator de risco importante é a idade. Quanto mais avançada a idade, maior é o risco de desenvolver carcinoma de mama. Outra coisa bastante relevante é a história familiar, muito conhecida por todos. Quanto mais próximo é o familiar, chamados de familiares de primeiro grau, mãe, irmãs, filhas, maior é o risco. Quanto mais jovem foi a idade do acometimento do câncer nesses familiares, maior é o risco. Câncer nas duas mamas, câncer de mama mais câncer de ovário, tudo isso aumenta o risco. Além da história familiar, a paciente que já teve uma história pessoal de câncer de mama tem um risco aumentado para ter uma nova patologia na mesma mama ou na outra mama. Então isso também é considerado um importante fator de risco. Pacientes que fizeram radioterapia na infância e na adolescência para tratar alguma outra doença, como um linfoma, por exemplo, têm um risco aumentado. Pacientes com mutações conhecidas, a mais conhecida delas é da atriz Angelina Jolie, o BRCA, tem um risco bastante aumentado também. Mulheres que vão fazer uma biópsia por algum problema benigno e essa biópsia acarreta um resultado com atipias. São mulheres que apresentam um risco elevado no decorrer da vida de desenvolver a doença. Além desses fatores que nós estamos comentando, existem alguns fatores chamados hormonais. Aquelas pacientes que começam a menstruar muito cedo, chamada menarca precoce, ou que param de menstruar muito tarde, menopausa tardia. Pacientes que nunca engravidaram ou que engravidaram após os 30 anos. Não amamentaram seus filhos, todos isso são pequenos fatores de risco que aumentam a chance de desenvolver a doença. Quem já chegou na menopausa e está utilizando terapia de reposição hormonal com estrogênio mais progesterona por um período acima de 5 anos também tem um risco um pouco aumentado, assim como aquelas mulheres que apresentam mamas densas nos exames de imagem, principalmente na mamografia. Daqueles fatores não facilmente, mas possivelmente modificáveis, o mais importante, sem sombra de dúvida, é a obesidade na pós-menopausa. As pacientes que mantêm um estilo de vida saudável, não sedentárias, praticam exercício físico e mantêm o peso adequado na pós-menopausa, elas têm uma chance menor de desenvolver a doença. E aquelas que já tiveram a doença e conseguem emagrecer e manter um bom estilo de vida, um estilo de vida saudável, diminuem o risco dessa doença voltar no futuro. Esse era o meu recado, então, para vocês em relação aos fatores de risco para câncer de mama. Obrigado.